Quem como Deus? Como é lindo ouvir esse brado do povo de Deus presencialmente, né? Mais uma vez, quem como Deus? Quem como Deus? Para abalar o inferno, quem como Deus? Eita, glória a Deus, dá uma salva de palmas para vocês mesmos. Que alegria estarmos juntos, gente. É bom demais ter uma família de oração, não é? É bom demais estarmos juntos em oração. Vamos nos assentando um pouquinho, quem puder, não é? Vamos nos assentar. E hoje, na verdade, esses três, 23, 24, 25, 26, esses 4 dias de bênçãos, Deus está falando ao nosso coração. Deus está agindo. E se a gente abre, ainda que seja 1%, um pouquinho, você não vai sair daqui de mãos vazias. O Senhor está cobrindo de graças e de bênçãos a sua vida. Agora, o tanto de graças que a gente recebe é o tanto de abertura que a gente dá ao Senhor. Diz que numa fazenda aqui vizinha, um homem estava tendo tanta laranja, mas tanta laranja, que ele escreveu assim, ó: doa-se laranja, porque já era laranja demais. Aí uma pessoa viu e falou: eu vou pegar laranja para minha casa. Ele foi lá com a camisa dele, encheu a camisa de laranja e foi levando do jeito que ele pôde. Um outro viu também a placa, trouxe a bicicleta dele com aquele engradado, né? Aquela caixa, encheu o caixote de laranja. O outro passou de carro, encheu o porta-mala de laranja. O outro passou com seu caminhão, encheu o seu caminhão de laranja. Moral da história: a quantidade de graças que Deus está derramando é infinita. A quantidade de graças que você vai levar para sua casa, que você vai levar para sua vida, depende da abertura do seu coração. Olha para o seu irmão do seu lado e faz assim, ó. Dá um sorriso para ele primeiro. Mostra os dentes. Agora faz assim, ó. Dá outro sorriso para ele. Dá, sorri de novo. Faz de novo. Vocês vieram com a bicicleta. Vocês vieram com a camisa. Vocês vieram com um caminhão gigante. Eu tenho certeza que muitos se sacrificaram, muitos se esforçaram imensamente, e muitos me contaram ali enquanto a gente dava a medalha, que era quase impossível você estar aqui, mas pela graça de Deus você está aqui. Deus quis que você estivesse aqui. E você que está conosco online também, você que está conosco pela TV Canção Nova, pelos canais do YouTube, Instagram, Facebook, você não vai sair daqui de mãos vazias. E o Senhor hoje, durante esses dias, está falando ao nosso coração, e Ele quer falar mais ainda ao nosso coração. Vocês perceberam que a Eucaristia está sendo o centro de toda essa palavra que está sendo proclamada durante esses dias. Nem um dia sem Jesus foi a palavra que Deus nos deu há 5 anos atrás, e de lá para cá, nem um dia nós ficamos sem adoração eucarística. Mas será que eu tenho noção do efeito dessa adoração para a minha vida e para a minha família? Muitas vezes nós não temos noção do poder que existe nessa adoração eucarística. E eu quero contar para você hoje como muitos males, muitos livramentos, São Miguel Arcanjo só pode fazer se você fez adoração eucarística. Muitos perigos na nossa família, muitas maldições são quebradas por causa da sua adoração eucarística. A Eucaristia é o nosso tesouro, a Eucaristia é a nossa riqueza, a Eucaristia é o nosso tudo. E quando você descobre isso, é aquela parábola de Mateus capítulo 13. O tesouro escondido no campo. Quando uma pessoa descobre esse tesouro, ela vende tudo que tem para comprar aquele campo. Aí o dono do campo pensa: mas esse campo nem vale tanto para essa pessoa, não dá nada, a gente planta, não dá nada. Por que essa pessoa quer comprar
tão avidamente esse campo? Porque ela descobriu que naquele campo existe um tesouro. Talvez os familiares possam ter dito, seus colegas de trabalho, vizinho, ficou doido agora, acordando de madrugada, que loucura é essa? Eu não sei o que aconteceu com meu vizinho não, de uns dias para cá, ficou porque quem encontrou o tesouro escondido no campo foi você. Quando aquele que não encontra o tesouro, eu lembro que uma tia minha disse assim, eu não concordo com essas coisas de padre não poder casar, eu acho que isso é errado, isso deve mudar. Eu falei, tia, foi você que Jesus chamou? Ela disse, não, foi você que teve uma experiência profunda com o coração de Jesus, chamando para renunciar a tudo? Ela disse, não. Eu falei, então deixa eu ir para Jesus, né? Deixa eu me entregar totalmente a Ele. Foi a mim que Jesus chamou. Ela não tinha encontrado ainda o tesouro. Vai chegar a hora dela, mas ela não tinha encontrado, pelo menos não como eu encontrei. Então você que encontrou, você sabe. Porque diz a palavra de Deus, ele vai com alegria vender tudo que ele tem. Com alegria. Por quê? Porque ele sabe que vai encontrar um tesouro, ele pode comprar 1000 vezes mais do que aquilo que ele tinha. Vale a pena. Repete comigo isso. Vale a pena. Jesus é o único que a gente pode dizer 100% que vale a pena. E esses dias que Deus está formando um exército de adoradores, Ele quer nos ensinar o valor dessa adoração que você tem feito, que talvez nem você saiba. Talvez nem você saiba. Então, a Santa Missa é a derrota do mal. Nós ontem falávamos que a maior blindagem espiritual que nós podemos ter é estar unido a Jesus. Ah, mas irmão, minha vizinha fez um feitiço contra mim. Ah, irmão, a gente sabe que isso existe e o mal tem poder. Mas se você tem um telhado de vidro, é só jogar uma pedra que vai quebrar. Mas se o seu telhado é blindado, a pedra não vai ter o mesmo efeito. Então ontem na oração, no texto do combate, nós falávamos isso. A maior proteção espiritual é o quê? A sua amizade com Jesus. Eu contava o testemunho do Zacari, um ex-satanista. Ele fazia feitiços de morte e quase todos, 90%, dava certo. Mas ele foi procurar descobrir por que alguns poucos não acontecia o efeito. E ele descobriu, eram pessoas que frequentemente se confessavam, pessoas que frequentemente viviam os mandamentos da lei de Deus, estavam na graça de Deus, não eram atingidos por esses feitiços de morte. Então a maior blindagem que existe no meu coração é a minha união com Jesus. A maior proteção, diga isso comigo, a maior proteção contra o inimigo é a minha união com Jesus. E digo mais, a sua união com Jesus na Eucaristia. Porque Jesus disse, quem não comer minha carne, não beber o meu sangue, não terá a vida. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá a vida em si. Quem come minha carne e bebe meu sangue, vive em mim, como eu vivo no Pai. Porque minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Se você come minha carne e bebe meu sangue, você permanece em mim e eu permaneço em você. João capítulo 6. Eu pensava comigo, Jesus, é muito forte essa palavra. Quem não comer a tua carne não vai ter a vida. Eu falo, e nossos irmãos protestantes, Senhor? Tem alguns deles que por ignorância estão lá, que buscam o Senhor de coração, sinceramente, né? E buscam pelo menos a tua palavra, viver os mandamentos. E o meu pensamento era esse, o Espírito Santo colocou, não é? Meu filho, sem a minha Eucaristia ninguém entra no céu. Nem que seja espiritualmente, eles precisam de algum modo mergulhar no fruto eucarístico. E quando eu li o testemunho da Glória Polo, já ouviram falar? Ela já veio aqui na Canção Nova. Ela conta, ela teve uma experiência que o raio caiu nela, diante da medicina ela morreu, e ali ela teve a experiência do julgamento dela. E ela viu que ela foi reprovada nos 10 mandamentos.
ela seria condenada ao inferno, principalmente porque ela era a favor de matar as criancinhas no ventre da mãe, não é? Mas ali ela vai ver, entre outras coisas, que todas as almas, para passarem pelo julgamento, têm que participar de uma missa. As almas têm que ir espiritualmente para uma missa. Então aqueles que não comungavam o corpo e o sangue do Senhor, somente por meio da Eucaristia, podem ter acesso à vida eterna. A Eucaristia é a única coisa que existe nessa terra que toca ao mesmo tempo o céu e a terra. É a única coisa que existe nessa terra que não é, eu falo única coisa no sentido simbólico, mas não é coisa, é a pessoa. Mas a Eucaristia é a única matéria que existe nessa terra que ao mesmo tempo é do céu e da terra, é Deus. Jesus, por isso ele é chamado de ponte, por isso ele é chamado de mediador, porque ele é homem de carne e osso material, ele está aqui fisicamente hoje, aqui, ali na capela. Jesus está fisicamente aqui e Jesus está fisicamente com seu corpo glorificado no céu. É a mesma coisa. O corpo eucarístico de Jesus e o corpo glorioso à direita do Pai é a mesma coisa. Por isso só Ele faz a ligação. Só Ele ao mesmo tempo está na terra e no céu. Só Ele nos liga. Ele é a ponte. E como é triste de ver que às vezes irmãos católicos não descobriram esse tesouro. Desde pequenos na igreja, uma vez um senhor estava consertando o portão lá no nosso mosteiro, e ele, enquanto consertava o portão, o ajudante dele ficou observando que os irmãos passavam correndo, apressado. Aí estava aqui a capela, se ajoelhava e depois continuava. Quando estava muito longe, alguns passavam, faziam a inclinação profunda e continuava. E ele pensou: o que tem ali? Por que todo mundo passa correndo aqui, apressado, e para e faz ali uma reverência? E ele me chamou: irmão, vem aqui. É uma curiosidade. Eu percebi que todo mundo, quando passa diante daquele lugar ali, faz uma inclinação ou se ajoelha. Por que faz isso? O que tem ali? Eu perguntei, dei um sorriso e disse: qual é a sua religião? Ele disse: eu sou católico. Deu vontade de rir, gente. Eu sou católico. Aí eu comecei a falar para ele: olha, Jesus deixou o seu corpo e o seu sangue, é Ele vivo, presente no meio de nós. Comecei a falar para ele do milagre de Lanciano, que visivelmente se tornou um padre, não acreditou, passou por crise de fé e se tornou visível, e até os cientistas estudaram, e é a primeira vez que aquele homem estava ouvindo isso na vida. Ele não sabia o que era Eucaristia. Uma vez duas mulheres testemunhas de Jeová foram na minha casa, e uma delas, a mais velha, foi para a casa vizinha, e a mais nova veio falar comigo. Eu amava quando vinha testemunha de Jeová na minha casa, né? Aí ela falou: olha, eu vim falar da palavra do Senhor, eu fui católica há muitos anos. Eu falei: a senhora foi católica? A senhora foi católica mesmo? A senhora teve na sua vida uma experiência íntima e pessoal com Jesus na Eucaristia? Ela disse: não. A senhora sabia que a Eucaristia, para os católicos, a Eucaristia é o corpo e o sangue vivo de Jesus? A senhora já ouviu falar do milagre de Lanciano? Eu comecei a explicar para ela como se tornou o corpo e o sangue visivelmente. Comecei a explicar, e eu falei assim: ali é Jesus vivo. Você nunca teve uma experiência pessoal com Ele vivo. Você nunca foi católica de verdade. Jesus está te esperando na Eucaristia. Os olhinhos dela começaram a encher de lágrima. Aí a outra mais velha viu aquilo. Ela estava na outra casa, quando ela passou, ela viu e disse: vamos embora daqui, vamos embora daqui. Por quê? Porque ela nunca foi católica. Muitas pessoas até que frequentam a igreja nunca tiveram uma experiência íntima com Jesus na Eucaristia. E uma das causas principais, sabe qual é? Porque nunca tiveram uma experiência íntima com a palavra de Deus. Somente se você tem amizade com a Bíblia, você vai entender a palavra que se fez carne. Você tem que deixar a palavra primeiro entrar na sua mente, para ela poder entrar no seu coração e na sua vida. Por isso na missa temos a liturgia da palavra, e depois essa palavra se faz carne. Mas você primeiro tem que acolher a palavra.
Lucas 24, os discípulos de Emaús. Jesus primeiro dá uma explicação de toda a Sagrada Escritura para eles. Era necessário que o Cristo sofresse, era necessário que Jesus padecesse. Eles não sabiam que era o próprio Jesus. O coração deles começou a queimar. Depois que Jesus falou, eles ficaram tocados e disseram: não vá embora, Senhor, fica conosco, fica conosco. Essa palavra é um pedido da Eucaristia. E Jesus vai dizer: ficarei convosco até o fim do mundo. Fica conosco, porque é tarde, o dia declina. E Jesus vai tomar refeição com eles. Quando Jesus eleva o pão e fala as palavras de ação de graças, Eucaristia significa ação de graças, Jesus desaparece. Por quê? Porque agora ele não está mais presente aos olhos, mas ele está presente no pão consagrado. O discípulo de Emaús é o resumo da missa. Liturgia da palavra queima o seu coração para você desejar que ele fique com você. Eu preciso da presença dele, ele me tocou, ele preencheu o meu vazio. Aí a resposta é: eu vou ficar com você. A Eucaristia. A maior experiência da minha vida com Jesus, a primeira, foi quando eu comecei a ler o Novo Testamento. Meu coração queimou e as lágrimas foram lavando o meu coração, curando. Mas por causa dessa experiência, a maior de todas as experiências que eu tive foi quando eu entendi a missa. Que ali, na missa, Jesus, ainda que não tenha homilia, ainda que o padre fale uma homilia, até coisas erradas, não importa. Ali Jesus está sacrificando. Eu via todo o Calvário acontecendo diante dos meus olhos. E eu chorava de uma alegria, de um amor que preenchia os meus vazios, que curava as minhas feridas. Eu descobri qual era a razão da minha vida. Eu descobri qual era o centro da felicidade. Eu descobri que aqui na terra existe um paraíso, e esse paraíso se chama Santa Missa, se chama Eucaristia, se chama Jesus vivo no meio de nós, ressuscitado, Cordeiro imolado. Ele é a nossa razão. A maior alegria hoje do meu coração é quando eu vejo uma pessoa experimentando a alegria que um dia eu experimentei, encontrando o tesouro escondido que está na Eucaristia. A maior dor do meu coração é ver pessoas em pecado mortal recebendo o corpo e o sangue do Senhor como se fosse qualquer coisa. Às vezes até acham que estão piedosos, mas não querem deixar o pecado mortal. O Papa Bento XVI lembrava o que Santo Agostinho e outros santos diziam: a Eucaristia é um remédio para os doentes, é um auxílio para os pecadores, mas o sacramento que é ressurreição para os mortos é o sacramento da confissão. Para você receber Jesus, você tem que estar vivo espiritualmente. Você não pode estar em pecado mortal. Se você está em pecado mortal, o sacramento para você é a confissão. Da humildade, você recebe ali, é lavado dos seus pecados, e aí sim a Eucaristia vai ser sua força. Mas os santos dizem que quando você comunga em pecado mortal, você chega com alguns demônios e você sai com muitos. Você comete um pecado muito maior, não é? Muito maior. Por isso, hoje, eu quero tocar num assunto que é uma chaga que deve ser curada na Santa Igreja. Uma chaga que precisa ser curada na Santa Igreja, porque a Eucaristia é o maior caminho de encontro com Deus. A maior união que pode existir da sua alma com Deus é na Eucaristia. Já ouviram falar de Santa Teresa d'Ávila? Essa santa, ela ensina 7 moradas espirituais que existem dentro da nossa alma, como se fossem degraus que você tem que subir, ou como diz São Bento, você tem que descer a escada da humildade, né? 7 degraus. Ela fala que a sua alma é como um castelo, e você, só que o castelo, as moradas, não são quartinhos, é como se fosse um palmito. Imagina aqui, ó, a primeira morada é essa parte externa, a segunda já é mais dentro, já é mais interior, mais interior, mais interior, até a 7ª morada é o meio do castelo. Esse castelo é todo feito de cristal.
E você vai passando as etapas na sua vida espiritual para chegar lá dentro do castelo. O nível mais alto que pode existir nessa vida de união com Deus. Santa Teresa e São João da Cruz vão dar um nome de matrimônio espiritual. São 7 moradas. Lá da 3ª para a 4ª morada, você vai ter um noivado espiritual com Deus. Mas é possível já que nessa terra, uma alma que ame a Deus de todo o coração, já vai viver sua purificação, seu purgatório aqui, e vai chegar na 7ª morada, na máxima união com Deus que possa existir. Aí São João da Cruz vai dizer: o demônio teme uma alma unida a Deus como teme o próprio Deus. Aí você pode dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Apesar que toda vez que você recebe bem a Eucaristia, você pode e você deve repetir esse versículo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas um dia nós vamos chegar nessa plenitude, ou aqui na terra ou no céu. Santa Teresa, sabe qual foi a vez que ela chegou na máxima experiência, no máximo encontro com Deus? No momento da missa, ao receber o corpo e o sangue de Jesus. Santa Teresa tem a sua experiência de entrar na 7ª morada. Ela chegou na perfeição cristã. Ah, irmão, então quer dizer que não peca mais? São João da Cruz vai explicar: não, a alma até pode cometer pequenos pecados, mas ela está tão firmada no amor de Deus, no ódio ao pecado, que a gente chama de temor de Deus. Ela está tão firmada, tão unida a Deus, que são poucas as imperfeições e os pecados, porque tudo que ela faz, ela entregou-se toda. Ela está totalmente purificada no amor de Deus, né? Totalmente entregue. Claro, só no céu vai ser a perfeição absoluta. Mas quando eu descobri isso, que já aqui na terra você pode chegar a essa união máxima com Deus, possível aqui na terra, São João da Cruz e Santa Teresa vão nos ensinar isso. E outros santos também vão dizer que bastaria uma comunhão eucarística para que você se tornasse totalmente santo, santa. Por que a gente não se torna santo recebendo várias comunhões? Imagine um copo totalmente vazio. Se você enche ele com líquido, com um vinho precioso, ele vai estar transbordante desse vinho. Mas se esse copo está cheio de sujeiras ainda, se está cheio de pedras, se está cheio de terra, assim o nosso coração pode até estar sem pecado. Irmão, eu me confessei, eu atendo os pedidos de Nossa Senhora, eu me confesso todo mês, fielmente. Então meu coração, acabei de me confessar hoje e vou comungar. Então de pecado você está purificado, você está sem os seus pecados. Mas tem aquelas relíquias do pecado, as consequências. O nosso coração ainda é muito preso e apegado a nós mesmos, às coisas, às pessoas, às criaturas. O dia que o nosso coração estiver totalmente vazio de nós mesmos, como foi o coração de Nossa Senhora, e a gente vai chegar lá, se esvaziar, o pecado original deixou muita marca. Nós temos muita inclinação para o nosso egoísmo, para a vaidade, para querer, para os prazeres, para o apego, né? Os 3 P's: o possuir, o prazer e o poder. A gente quer o aplauso, a gente quer ser, né? Quanto mais vazio de nós mesmos estivermos, mais Deus poderá nos encher. Como nessa historinha que eu contei da laranja. Quando você vai receber Jesus Eucarístico, São Tomás de Aquino ele vai dizer uma frase, vamos ver se eu consigo lembrar. O adoro-te devote, como diz a canção, dá ao bom e dá ao mal, mas o efeito, dá ao bom e dá ao perverso, mas o efeito é bem diverso, morte e vida traz em si. São Tomás de Aquino, na festa de Corpus Christi, ele fez esse hino, e ele está dizendo: Jesus se entrega para o bom e para o perverso, mas o efeito é bem diverso, morte e vida ele traz em si. Onde está na Bíblia isso? 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, você pode anotar. Primeiro fala das mulheres que devem vir com roupas decentes para a igreja, para a missa. E logo em seguida ele fala de pessoas que vêm à missa e comungam indignamente.
comungam a sua própria condenação. É muito forte essa palavra. Jesus veio para os santos ou para os pecadores? Mas para os pecadores arrependidos. E um pecador arrependido, ele se confessa do pecado mortal para receber o tesouro. Ninguém é digno de receber o corpo de Cristo, mas se eu recebo em pecado mortal, eu estou destruindo a minha salvação. Hoje, meus irmãos, nós vamos aprender. Meus irmãos não, eu estou aqui com o exército São Miguel, são meus filhos, em nome de Jesus. Nós vamos dar um passo muito importante, porque se Deus formou um exército de adoradores, hoje vocês vão entender que a ofensa a Jesus é a destruição da humanidade, que receber mal Jesus na Eucaristia é a maior doença dos nossos tempos. Hoje você vai entender que quando você imagina que você tem uma doença. Quando eu tive câncer, eu tive que ir muitas vezes no hospital e eu encontrei casos que eu nunca tinha visto, de pessoas que têm que comprar um potinho de um tipo de um leite, tipo uma coisa que tinha que tomar, e aquele potinho era 60 mil reais. Aí tinha que entrar na justiça para ver se o governo liberava. Alguns remédios que são caríssimos. Eu nunca imaginei que tivesse remédio tão caro, não é? Que para a pessoa sobreviver. Alguns tipos de enfermidades que são raras, o remédio é muito caro. Imagina que alguém que te ama, você tem um filho com essa doença rara, alguém que te ama faz um sacrifício de te dar esse dinheirão, de te dar esse remédio caríssimo. Imagina que que um filho seu você descuida e um outro filho seu pega e joga no sanitário aquele remédio. Imagina. Tem uma frase em latim que diz assim: a corrupção do ótimo é o péssimo. Repete comigo: a corrupção do ótimo é o péssimo. Se você tem um relógio que você comprou no camelô, um relógio bem baratinho, e alguém rouba o seu relógio, que pena, roubou o meu relógio. Mas imagina que você tem aquele relógio que o seu pai te deu, mas que era do seu avô, que era do seu bisavô, aquele relógio antigo, que tinha pedras preciosas dentro, que é uma tradição de família. Você não vai ficar da mesma forma como aquele relógio que você comprou baratinho, né? Então, se você estragar uma coisa boa, é ruim, né? Estraguei, era uma coisa boa que eu tinha, estragou, isso é ruim. Agora, você estragar uma coisa ótima, é péssimo. Perder uma coisa barata, é ruim. Mas perder uma coisa muito cara é terrível. Então, a corrupção do ótimo é o péssimo. Ofender uma pessoa é uma coisa errada e ruim, né? Ofender um animalzinho é uma coisa ruim. Mas você ofender o próprio Criador, entregue a você corpo, sangue, alma e divindade, é a maior desgraça que possa acontecer. Então, você imagina que você jogou fora o próprio remédio que custou o preço do sangue de Deus. Imagina. Então, a ofensa à Eucaristia é uma coisa gravíssima. A ofensa à Eucaristia é uma coisa terrível. São Paulo vai dizer em Hebreus capítulo 10, São Paulo não, o autor do Hebreus vai dizer que aquele que pisar o sangue da aliança, o sangue de Cristo, vai receber a condenação. 1 Coríntios 11 vai dizer: quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. E São Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11: muitos estão doentes, muitos estão mal, e muitos até morreram. São Paulo está dizendo, irmãos evangélicos que possam estar ouvindo isso, 1 Coríntios 11, muitos estão enfermos, doentes, muitos até morreram por causa de receber o corpo e o sangue do Senhor indignamente. Está em 1 Coríntios capítulo 11.
Se fosse só um símbolo, a ceia do Senhor, uma vez um pastor protestante disse: se eu jogar uma pedra na bandeira que tem o presidente da república, ninguém vai me prender. Eu tenho raiva do presidente jogar uma pedra na bandeira, no rosto dele, da bandeira. Eu não vou ser preso. Mas se eu jogar uma pedra na cabeça do presidente, eu vou ser preso. Por que Deus fala em Coríntios 11 que vai condenar para o inferno para sempre alguém que recebeu um pãozinho e um suco de uva indignamente? Se é só um símbolo? Claro que não. Um pastor protestante pensou isso. Ele disse: mas se eu ofender diretamente a ele, aí sim a coisa é grave. Se é o corpo e o sangue dele e eu trato de qualquer forma, aí sim é grave. E agora eu quero contar para vocês a solução, porque esse grande mal do desrespeito ao corpo e o sangue do Senhor, Nossa Senhora diz nas suas mensagens que tem gerado uma chaga na igreja, tem deixado a igreja doente. Nossa Senhora diz assim: quase não existe missa em que não haja profanação do corpo e sangue do meu filho Jesus. Quase que não existe missa onde não há profanação do meu filho Jesus. Ela disse: basta de tantas comunhões em pecado mortal, basta de tantos sacrilégios, basta. No Misericórdia Brasil, a irmã Maria Raquel já disse, nós vamos trazer uma ex-satanista que ela roubava hóstias consagradas. Ela dizia que a comunhão na mão facilitava muito dela pegar, fingir que comungava e depois guardava, entrava em outra fila, pegava, porque ela vendia por um preço caríssimo que os satanistas davam, e ela fazia os rituais que não é possível falar aqui o que é feito. Então, mas não é só essa profanação, não. Nossa Senhora está falando de católicos, namoradinhos que já vivem uma vida sexual e comungam, católicos que vivem longe dos mandamentos de Deus, fechados à vida, católicos que vivem em pecado mortal, comungando o corpo e o sangue do Senhor indignamente. Quase não existe missa que não haja profanação eucarística, sacrilégios. E ela disse que isso está deixando a igreja doente, uma igreja que não paralisada, uma igreja que não tem unção, que não tem amor a Jesus, que não prega, uma igreja que não dá testemunho, que não muda de vida. Fulano vai à missa todo dia, continua sendo a megera. Fulano reza o rosário todo dia, não muda nada. Por quê? Porque você não está recebendo bem a Eucaristia. É impossível você se aproximar do fogo e você não se esquentar. É impossível você se aproximar do fogo e não se aquecer. É impossível. Se você recebe Jesus com o coração preparado pela confissão, desejando a santidade, é impossível. Um padre dizia assim, um padre que era doente, ele dizia: eu tenho que tomar um monte de pílula de manhã. Eu não sei o que ela faz em mim, mas eu sei que eu já era para estar morto e eu estou vivo até agora, porque ela faz alguma coisa dentro de mim, eu não entendo o que é. Assim é o corpo e o sangue do Senhor que eu recebo e vocês recebem, dizia o padre. Ele diz: você não percebe, mas Ele está construindo, Ele está transformando você nele próprio. Como diz Santo Agostinho, quando você come um alimento, o alimento vira você, se transforma em você. Quando você come a Eucaristia, você se transforma nele, passo a passo. E qual é o remédio para esse mal? O remédio para esse mal se chama reparação. Você acha que por que Nossa Senhora aparece em tantos lugares do mundo e pede reparação a Jesus na Eucaristia? Por que Jesus apareceu para Santa Margarida, mostrou o coração dele cercado de espinhos e pediu que a gente tirasse esses espinhos? Jesus, que já está glorioso no céu, vitorioso, ressuscitado, mostrou que o coração dele ainda hoje está cercado de espinhos. E nessas aparições, a Santa Margarida do Sagrado Coração e todas as outras aparições, Jesus e Maria vão ensinar um segredo, que é a salvação
para a humanidade hoje. É a salvação para a nossa família, é a salvação para a nossa alma, que se chama reparação. Reparação. Imagina que uma represa, ela se começa com uma pequena rachadura. Se o engenheiro não percebe aquela falha e conserta no início, uma pequena rachadura vai se tornar um desastre para uma cidade inteira. Se você tem um balde, lá em casa quando faltava água, a gente tinha que ir longe com o balde, pegar, encher o balde e trazer de novo para casa. Se você vê, não percebe, mas o balde tem uma pequena rachadurazinha e o caminho é longo, quando você chega na sua casa, o balde já está esvaziando, porque aquela pequena rachadura aos poucos vai caindo, né? Toda a água que você pegou, pode ser que seja um furinho pequenininho, mas se a gente não fecha as brechas, todas as graças que eu recebi no encontro nacional vão sair, e vai ser aquilo que a gente chama de fogo de palha. Foi bom, foi maravilhoso, eu chorei, eu me emocionei, mas se eu não fechar as brechas, toda a graça que eu recebi sai pela culatra. Isso não pode acontecer. As nossas brechas que não são fechadas nos fazem perder as graças. E como é que a gente fecha essas brechas? Pelo arrependimento dos nossos pecados, pela reparação dos nossos pecados, mas também pela reparação dos pecados da nossa família, dos pecados da nossa nação. Gente, a reparação traz livramentos. Males que deveriam acontecer na nossa vida vão ser evitados por causa da reparação. Por que será que Jesus apareceu a Santa Margarida e pediu 9 primeiras sextas-feiras do mês em reparação pelos pecados ao seu coração na Eucaristia? E quem comunga bem durante 9 meses seguidos está garantindo a sua salvação. Jesus prometeu. E da sua família, levar a família toda para fazer. A reparação eucarística garante a salvação. Nossa Senhora apareceu em Fátima e a mensagem principal dela foi a consagração ao Imaculado Coração dela. Foi a devoção ao Imaculado Coração dela para salvação das almas. E qual é a principal forma de reparar o coração de Maria? Ela vai ensinar, centralizando a vida em Jesus na Eucaristia. 5 primeiros sábados do mês de comunhão reparadora. Você está fechando esse buraquinho do balde. Você vai daqui caminhar para sua casa com um balde cheio de graças. Chega, vai estar exalando perfume de rosa. Quando você estiver indo para casa, o seu balde vai estar cheio de... Você vai estar nas nuvens levando as graças. E quando você chegar na sua casa, esse balde vai continuar cheio, porque você vai reparar essas brechas. A humanidade está como está por causa do jeito que Jesus na Eucaristia é tratado. Poucas pessoas entendem esse mistério. Quando o anjo de Portugal apareceu em Fátima, ele mostrou para as crianças a hóstia consagrada e o cálice com o vinho consagrado e disse: reparai o vosso Deus, tão terrivelmente ultrajado pela humanidade. A reparação eucarística pode impedir desgraças imensas. Eu quero contar uma história de São Miguel para você. Você que lê a Bíblia talvez já conheça um pouco. A Bíblia vai dizer na carta de São Judas Tadeu, última carta antes do Apocalipse, lá coladinho com o Apocalipse, é uma carta pequenininha, só tem um capítulo. Vale a pena ler. Lá vai dizer que é o único lugar que chama São Miguel de São Miguel Arcanjo, do jeito que a gente chama. Quando o arcanjo Miguel estava disputando com Satanás o corpo de Moisés, ele não ofendeu Satanás. A briga não é na discussão, na força, não. Ele simplesmente disse: que Deus te repreenda. E vai falar dessa disputa de São Miguel com Satanás do corpo de Moisés. O que isso significa? Satanás veio para roubar, matar e destruir. Satanás quer a perdição da sua alma e a perdição da sua família, mas ele também quer a perdição da sua saúde, ele também quer destruir o seu corpo. Eu não estou dizendo aqui que doença é do Satanás, tudo que é sofrimento, não. A gente não pare de sofrer, não.
mas o Satanás deseja destruir o espiritual, mas ele quer atingir também o material, para você se revoltar com Deus e você perder a sua salvação. Uma enfermidade vivida na santidade é caminho, muitos santos viveram, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Satanás quer provocar acidentes, ele quer atingir o seu corpo também. Quando fala que ele disputava o corpo de Moisés, ele quer atingir também seus filhos, ele quer atingir também fisicamente sua integridade física. E ele disputava o corpo de Moisés, por quê? Porque São Miguel sabia que Satanás queria usar Moisés, era o representante de Deus para o povo. Quando ele morreu, eles ficaram sem o apoio, precisavam ter uma fé maior. Mesmo que Josué fosse o representante de Moisés, podia ser que Satanás levasse a uma idolatria do corpo de Moisés, ele queria usar para isso, e São Miguel não deixou. Por isso até hoje não encontraram o corpo de Moisés. Por quê? Porque existia esse risco de exaltar demais e de virar uma idolatria. Mas hoje também a mesma disputa de Satanás e São Miguel está acontecendo na sua casa, na sua família. Hoje Satanás, ele quer atingir de todos os modos para poder levar à perdição, mas ele quer suicídio, acidentes de carro, ele quer fazer desgraças de todo tipo. E se ele encontra brecha, Deus é mais poderoso que Satanás, sim ou não? Mas o próprio Deus vai respeitar a abertura que você deu para o inimigo de Deus. Mas irmão, eu estou na igreja, eu busco fechar as brechas, mas às vezes o meu filho em pecado mortal está naquele caminho perigoso. Santo Agostinho diz, você não tem que ter medo de Satanás, ele é como um cachorro que está preso na corrente, morde quem chegar perto. Mas o meu filho quis procurar coisas ocultas, feitiçaria, quis cometer pecado mortal, quis se afastar do Senhor. Então ele deu uma coisa chamada legalidade, autorização para o inimigo agir. E o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, vai aproveitar a oportunidade. E Deus, na sua misericórdia, insiste, tenta, protege, mas Deus não pode impedir. O diabo vai dizer, ele pecou mortalmente, ele é meu, eu tenho direito sobre ele, eu tenho direito de agir sobre ele, porque ele livremente me escolheu. Eu ofereci as seduções, igual uma marionete, ele me seguiu, e eu tenho direito sobre ele. E Deus vai dizer, é verdade, mas só que Jesus pagou um preço caríssimo. Deus mandou o seu Filho derramar o sangue para que houvesse remédio para aqueles que se entregaram ao pecado. Mas o meu filho não quer sair do pecado. O remédio está aqui, o sangue de Cristo está aqui, a proteção está aqui, mas ele está aqui, ele não quer saber. Aí que entra o poder da sua oração de reparação. Aí que entra o poder da sua adoração eucarística. Aí que entra esse exército de adoradores que nunca na história eu ouvi falar. De tantas pessoas em comunhão, não tínhamos internet, então não era possível saber. E mesmo assim você via as igrejas muitas vezes vazias. Jesus revela para Beata Alexandrina a dor do coração dele ser abandonado nas igrejas. Ninguém visita ele. Eu sou a cura, eu sou o remédio, eu sou a solução, eu sou a salvação para a depressão, para tudo, e não querem me visitar. Jesus está com remédio na mão, caríssimo, e você despreza esse remédio. Muitas igrejas com Jesus abandonado, desprezado no sacrário, e às vezes é duro dizer, pelo próprio padre, que deixa a hóstia lá, e nem trocar não troca, e às vezes mofada, desprezada, tudo cheio de poeira, muitos lugares. Mas Deus está levantando cada vez mais um exército de adoradores nesse mundo. E o Brasil foi escolhido como o celeiro da humanidade. O Brasil tem uma missão profética de levantar adoradores. E o exército de São Miguel é um sinal desse milagre. Nunca se ouviu dizer de adorações de milhares. Eu não conheço alguma live, nem lives do mundo, nem live de futebol,
que todos os dias, são milhares de pessoas adorando na madrugada, milhares de pessoas adorando na Pompeia, milhares de pessoas adorando na hora da misericórdia, milhares de pessoas adorando no terço do combate, todos os dias, o dia todo, nem um dia sem Jesus, nem um só dia sem Jesus. Um exército de adoradores que Deus está levantando. Por isso, por exemplo, se o seu filho tem uma brecha aberta para Satanás, Satanás vai chegar todo faceiro: é agora que eu vou provocar um acidente, e ele está em pecado mortal, ele vai para o inferno, é agora que eu vou pegar ele, é agora. Aí São Miguel chega e o Satanás diz assim: você não pode fazer nada, ele pecou, eu tenho direito sobre ele. Aí São Miguel chega com a balancinha dele, né? Aí coloca no peso da balancinha o pecado do seu filho, aí do outro lado ele coloca a sua oração. Adorando Jesus na Eucaristia, você ofereceu a sua adoração. E o que você adorou? O corpo e o sangue do Senhor são colocados nessa balança. Satanás dá uma espadada só, que o Satanás volta para o quinto dos infernos, para não voltar. Entende? Existe uma coisa chamada legalidade, a autorização para o inimigo agir. E o inimigo poderia fazer muitas desgraças, acidentes. A sua adoração traz livramentos que você não vê, principalmente ao espiritual, salvar a sua família, mas também livramentos físicos, muitos males e desgraças. Uma vez no exorcismo, o diabo dizia: eu não posso fazer nada com esse jovem, porque é muita oração que tem para ele. É uma proteção, claro. Se uma pessoa obstina, e mesmo tendo uma mãe que reza e não quer mudar, Deus respeita a liberdade. Mas é muito difícil que um tanto de amor, de joelho dobrado, não consiga conquistar um coração de um filho. Então, enquanto ele não se converte, o seu joelho dobrado está sendo essa cúpula de proteção. E mesmo que aconteça algum acidente, por exemplo, muitas vezes o acidente é a melhor bênção que existe. Uma vez um primo meu, que estava afastado de Deus, aconteceu um acidente, ele acordou para a confissão, acordou para Deus. Bendito acidente. A providência de Deus vai permitir ou não permitir algo, tudo para o seu bem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você está compreendendo o que é a reparação? A reparação atinge a proteção a nível pessoal, atinge livramentos a nível de família, mas eu estou falando agora a nível de nação. Em muitos lugares do mundo, o assassinato de crianças foi aprovado. Eu não sei, pelo menos dos principais países do mundo, o Brasil é o único que ainda resiste. E eu tenho certeza que isso é fruto de joelho no chão. Isso é fruto de um exército que adora. Porque essa lei é aprovada num país da legalidade para a miséria, para a destruição, para guerras, para todo o mal tomar conta de um país. E Deus formou um exército reparador. Eu faço um apelo, que você pense como você está recebendo Jesus. Você que é uma alma adoradora, se prepara, reza o terço antes de receber Jesus, se confessa, saiba que a comunhão de joelhos e na boca é uma forma de reparação ao desleixo e à falta de amor. Não estou dizendo que é obrigado você comungar assim, mas eu estou dizendo que essa forma de comungar é uma reparação tremenda que incomoda demais o inferno. Eu estou dizendo que se você atender o pedido de Fátima, de fazer os 5 primeiros sábados do mês direitinho, da maneira certa, você está colocando a sua vida e sua família numa cúpula de bênção. Eu estou dizendo que você fazer as 9 primeiras sextas-feiras do mês deve ser como uma cartilha de obrigação para um adorador do exército de São Miguel. É você colocar sua família salva. E eu digo mais, Deus não está só salvando, graças a Deus, milhares e milhares de famílias. Deus está salvando uma nação. E Deus, através da Virgem Maria, com um exército de reparadores, de adoradores, está preparando a sua vinda. Neste lugar onde tantas vezes o Monsenhor Jonas falou sobre isso, falou que a nossa geração iria ver, falou, como o Padre Pio vai dizer, quando vai vir o triunfo do coração de Maria?
Ele disse: eu e você não veremos, mas essas crianças de 10 anos, isso em 63, elas verão. Minha mãe é essa criança, está por aí. Você que tem 70 anos, você é essa criança. Nossa geração vai ver esse triunfo acontecer. A Eucaristia vai ser adorada como nunca na história. Deus está preparando a sua vinda. Um tempo novo está chegando. E Deus está preparando, por meio de Maria, um exército de adoradores. Adoradores da Eucaristia. Apaixonados por Jesus na Eucaristia. Feche os seus olhos um instantinho. Feche os seus olhos e agradece o Senhor, porque você foi escolhido. Você foi escolhida para fazer parte desse exército. Jesus Eucarístico não está aqui diante de você agora, mas Ele está ali na capela. Imagine Jesus agora e cante essa canção, dirigindo o seu coração para Ele. Cante essa canção pedindo a graça de ser esse adorador que Deus te formou do exército de São Miguel para sempre. De amar Jesus na Eucaristia mais e mais, de ser uma alma reparadora, adoradora, apaixonada por Jesus. Vou invocar teu nome, clamarei teu poder, vou invocar teu nome, clamarei teu poder, Yeshua, 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 acima de todo nome, Yeshua, acima de todo nome, Yeshua.